Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui, como fazemos todos os domingos, para mais um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos, que possamos ir nos harmonizando, já com a companhia da nossa Mãe Santíssima, nosso anjo de guarda, o Mestre Jesus, que sempre nos acompanha na nossa tarefa. Então, agradecemos nesse momento e pedimos sempre o amparo desses benfeitores amigos, que possamos estar em sintonia, realmente harmonizados para recebermos aquilo que necessitamos nesse momento, neste dia. São exatamente 19 horas. Sejam todos bem-vindos na paz do Mestre Jesus. E vamos iniciar fazendo a nossa prece, a nossa oração. Mestre amado, aqui estamos uma vez mais, pedindo o teu amparo, o teu auxílio, porque ainda somos pequenos na caminhada, necessitamos do teu amor, necessitamos da tua misericórdia, do teu perdão. Somos eternos pedintes, bem sabes, e não poderia ser diferente, condizente com a nossa pequenez. Te convidamos que fique conosco em mais este Evangelho, que o medicamento invisível seja colocado nas nossas águas e que possamos estar receptivos a todas as bênçãos que estão chegando até nós. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, benfeitores amigos que nos acompanham na tarefa. Pedimos a permissão e damos por iniciado o Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Boa noite, boa noite. Boa noite, Nises, a Irene, a Cristiana, nossa administradora. Como sempre falo, não enxergo todos, mas são todos bem-vindos. Eu trouxe para nós do capítulo 25, para quem gosta de nos acompanhar. Hoje nós vamos falar um pouquinho do buscar e achareis, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E aí do livro Vivendo o Evangelho, um livro que é uma psicografia do Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, que nos fala na mensagem 295, objetivo, referente justamente a esse capítulo do Evangelho, capítulo 25, que fala assim: plante e que a semente seja boa, fale e que a palavra seja sincera, escreva e que a página seja autêntica, argumente e que o discurso seja honesto, estude e que o aprendizado seja útil, persevere e que a conquista seja digna, construa e que o alicerce seja firme, ensine e que a lição seja nobre. Preste atenção ao que você faz e dirija seu esforço para a atividade que se ampare nos ensinamentos de Jesus. Trabalhe e que o objetivo seja o bem. Então, os conselhos aí, né, de André Luiz para todos nós. E nos diz assim, o capítulo 25,
do Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca acha. E ao que bate, se lhe abrirá a porta. Que homem entre vós dará uma pedra ao seu filho se ele pedir pão? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós que sois maus pais, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhes pedem. Isso está em Mateus também, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E nos diz assim o roteiro sistematizado. Sempre gostamos de trazer, porque às vezes aquele irmão está nos assistindo e gostaria de fazer justamente essa pergunta. Diz assim: o que Jesus nos ensinava quando assim se referia? Quando Jesus disse, né, ajuda-te que o céu te ajudará. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Tal é o sentido moral das palavras do Cristo: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Desta forma, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos, uma vez que é pelo trabalho que se consegue as coisas? Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho encetado. O pedido a Deus é um ato de reverência e humildade que se torna necessário em qualquer atividade nossa. Devemos, então, pedir qualquer coisa a Deus? Não, pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus. Deus, segundo a sua vontade, pode aceder a certos pedidos nossos dentro do nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe a imutabilidade de suas leis. Então, aí está, né, o que Deus nos dá de conformidade com a nossa necessidade. Por isso que é importante, quando vamos pedir alguma coisa, sempre colocar que seja feita a vontade dele. Por quê? Porque às vezes o que nós estamos querendo poderia até nos causar alguma satisfação no momento, dar um certo prazer, mas logo ali adiante, num futuro próximo, aquilo se voltaria contra nós. Faria então mais mal do que bem. E esse nosso Pai, que tudo sabe, ele não vai nos conceder o nosso pedido. Ele vai transformar em outra coisa que seja bom para nós, não aquilo. Então, por isso que quando nós colocamos na mão dele e algo que pedimos não nos acontece, não vamos lamentar, não vamos reclamar, porque o Pai sabe o que é melhor para nós. E quando nós colocamos nas mãos dele, só precisamos confiar e esperar. E diz assim no item 2: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho,
e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Não tem aqueles filmezinhos lá do Homem das Cavernas? O que ele fazia? Ele agia mais por instinto, não era assim? Aí foi progredindo, fomos progredindo. E hoje está aí a ciência com descobertas maravilhosas, né? Então é muito importante a gente perceber e agradecer tanta coisa boa que já veio para nós. A tecnologia é uma delas, não é? Estamos aqui em contato. Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco, e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender. Não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, ao contrário, retornando com seu progresso cumprido e adquirindo a cada vez algo mais, gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, aqui já está nos explicando, como antes colocamos aqui o exemplo do Homem das Cavernas, tem os desenhinhos, ele puxando a mulher pelos cabelos, né? Então, fomos progredindo, e por isso que explica a resistência, a preexistência da alma, né? Nós já viemos outras vezes, e podemos também comprovar por essas crianças que, pequenininhas, já sabem tocar piano sem nunca, ninguém na família toca piano, nunca foi numa escola de piano. Temos uma filha de uma amiga que pinta desde os 2 aninhos, então é pintora, já nos representou no exterior. Então, se nós não acreditarmos na reencarnação, não teremos como explicar isso. E tudo isso, a nossa evolução moral, as coisas que aprendemos intelectualmente, moralmente, que vamos evoluindo, fica gravado no nosso arquivo. Então, na nossa memória, no perispírito. E aí, quando a gente vem, a gente já está um pouquinho mais evoluído. Por isso que nos diz o Evangelho, se nós não aprendêssemos nada, nós estaríamos sempre patinando, sempre lá no Homem das Cavernas, matando para nos alimentar. E assim, claro que ainda hoje ainda tem, né? Ainda matamos o gado para nos alimentar e essa coisa. Mas um dia nós não vamos mais precisar também disso. Vamos evoluindo gradativamente, né? Então, se nós não acreditarmos, não vai ter como explicar a nossa evolução, né? E por isso que diz aqui que a ciência vai progredindo, e é isso que nos
Essa vontade de querer melhorar, que está no nosso ser, já viemos com isso, é que nos faz. O trabalho, a lei de progresso, estão juntos, caminham juntos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte e o Pai fará a dele para nós, por nós. E diz assim, no roteiro sistematizado: qual o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo? Significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Para isso, deve ele utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. A lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. O progresso, outra lei natural, surge em decorrência do trabalho. E como é que o céu, que Deus nos ajuda? Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho, e ainda ao nos propiciar um bem-estar interior, em face de havermos cumprido o nosso dever. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. E como é que progride a humanidade? O desejo incessante do melhor impele o homem a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar a sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive, ao mesmo tempo em que progride. Com a sobrevivência da alma, o espírito conserva armazenados em si os conhecimentos já adquiridos, que são aprimorados através de novas reencarnações. Aquilo que falamos, né? Nós não perdemos. Tudo que a gente aprende fica ali gravado. Quando a gente volta, aquilo ali basta um toquezinho e já desperta em nós aquilo que nós já sabíamos. Muito, muito interessante, muito importante isso. Nós só precisamos fazer a nossa parte. E diz assim: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, em estado de instinto animal. Por isso, fez do trabalho uma necessidade. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas horas, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. É mais ou menos assim: eu quero um trabalho melhor, então o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar para esse trabalho melhor. Eu quero trabalhar num escritório, eu preciso saber o mínimo, mexer num computador, trabalhar com um computador, saber atender um telefone. Tem gente que não sabe atender um telefone. Coisas, detalhes que vão enriquecer o meu currículo. E aí sim, vou deixar currículo naquela empresa que eu quero, que eu desejo, mas aí eu já estou preparado. Então, por isso que eu preciso fazer a minha parte. E pedir a Deus que me ajude, que eu consiga o trabalho que eu quero, né? Ou fazer aquela tarefa que eu gostaria de fazer. Pode até não ser remunerada, mas eu pedindo, tendo auxílio do nosso Pai, tudo é diferente. Nós precisamos orar e confiar, e a nossa parte não deixar de fazer. E vamos ver o roteiro, o que ele nos diz. Além das já enumeradas, que outra finalidade tem o trabalho? O trabalho tem ainda o objetivo de permitir ao homem exercitar o seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-los. As próprias características do corpo humano e as tendências do espírito que o anima já são um convite ao trabalho. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo
e da inteligência, os seus membros se teriam atrofiado e seu espírito teria permanecido na infância. Não evoluiríamos com certeza, ficaríamos ali. É mais ou menos querermos que nosso filho aprenda a caminhar, deixando ele só deitadinho lá, só deitadinho. O que a gente faz? A gente não começa a dar a mão para ele, quando é para ele engatinhar, nós não começamos a ajudá-lo? Pois é, nós precisamos fazer a nossa parte. Se Deus deixasse nós isentos de usar a nossa inteligência e de trabalharmos, ficaríamos assim, ali na inércia, não progrediríamos. Então, é por isso a importância do trabalho. Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas a produzir, de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de abaixar para recolher, e nem mesmo de pensar. Então, quer dizer, imagina os cientistas trabalham. Se os espíritos fizessem tudo por eles, além deles não terem mérito, estariam, como disse antes ali, tudo atrofiado. Não pode ser assim. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio sem maiores inconvenientes, e um e outro se darem o mérito sobre algo que não fizeram. Sim, porque se eu não fiz, foram os espíritos, qual é o meu mérito? Não tenho. Não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, porque eles vêm nos intuir. Quando a gente está em conexão, quando a gente pede auxílio, vem o nosso anjo de guarda, vem o nosso mentor, vem nos intuir o caminho a seguir. Encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Isso também está no livro dos Médiuns, no capítulo 26, nos números 291 e seguintes. Toda essa explicação. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada, e te será dada. Pede a força de resistir ao mal, e terás essa força. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-te, e como anjo de Tobias, irão servir-te de guias. Pede bons conselhos, e nunca te serão recusados. Bate à nossa porta e te será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição de teu orgulho. Tal é o sentido destas palavras: busca e acharás. Bate e a porta te será aberta. Então, tem irmãos nossos que fazem mais ou menos assim uma troca, uma permuta com Deus. Não é por aí. Deus não precisa de nada. Ele só quer que a gente confie nele, que faça o nosso pedido com o nosso coração puro. Eu não posso querer desejar um trabalho, mas que para isso meu irmão seja demitido. Isso ele não quer. Então, eu não preciso fazer troca. Eu vou caminhar tantos quilômetros a pé. Eu vou dar uma cesta básica. Eu vou dar isso, vou dar aquilo. Não, eu tenho que fazer. Se eu quero praticar caridade, não é fazendo troca com Deus, não. Eu tenho que fazer de coração puro. Assim como quando eu quero pedir alguma coisa, também. É pedir. E nós esquecemos muitas vezes de pedir. Mas não esquecemos de reclamar quando não conseguimos alguma coisa, não é assim? Ainda somos pequenos e o Pai sabe disso. E nos diz o roteiro sistematizado.
Por que os espíritos não ajudam o homem nas descobertas e invenções e na solução de problemas graves, como a guerra, as doenças incuráveis, a fome, etc.? Porque assim estariam tolhendo suas possibilidades de aprendizado e trabalho, além de que estariam impedindo o progresso de seguir o seu curso normal. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Então nós recebemos a força quando pedimos alguma coisa, de alguma forma chega até nós. Ou um recadinho, um amigo falando alguma coisa que vem de encontro ao que estávamos querendo, ao que tínhamos pedido. É importante a gente saber que esse Pai é amoroso, é misericordioso, ele sabe que nós ainda falhamos, que nós ainda erramos, mas ele tem misericórdia de nós, ele quer sempre o melhor para todos nós. Então isso nós jamais podemos esquecer, da benevolência desse Pai. Estamos encerrando aqui mais um Evangelho no Lar, agradecendo a companhia de todos vocês, meus irmãos, e também daqueles que vão nos assistir depois. Que possamos refletir sobre aquilo que estamos querendo, sobre aquilo que achamos que estamos precisando. Vamos ter uma conversinha com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus, com o nosso anjo de guarda, nosso mentor. E com certeza receberemos uma resposta. Mais dia, menos dia, a resposta vem. Podemos acreditar, podemos confiar. Vamos novamente elevar o nosso pensamento, já com a nossa água, agradecendo as bênçãos que recebemos nesse momento, da leitura do Evangelho, da nossa reflexão, do nosso estudo. Obrigada, Mestre amado, obrigada a todos que aqui estiveram conosco. Rogamos as bênçãos para cada irmão que nos ouvir, que nos assistiu, que vai nos assistir. Aquele que estiver enfrentando dificuldades, seja por dores da alma, dores do corpo, dificuldades financeiras. Mestre Jesus, que cada um possa receber segundo a sua necessidade, seu merecimento. Sabemos que ainda somos pequenos na caminhada, então envia-nos a força, a coragem para prosseguir de cabeça erguida, na certeza que o amparo se fará a cada um de nós, especialmente aqueles irmãos que sofrem. Abençoa e derrama sobre todos teus bálsamos de amor e paz, teus fluidos benéficos e salutares, e que estejamos todos receptivos a essas benesses. Abençoa-nos e guia-nos por mais uma semana que amanhã inicia. Por tudo te agradecemos, Mestre amado, e dizemos que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.